Hoje eu recebi a Luciane Schwalb e a gente gravou um podcast para falar sobre inovação. E você que é empresário, você precisa entender de inovação. E o meu maior comando aqui foi: eu tenho que tornar a minha empresa a prova do futuro. E o que isso realmente significa? Significa que você tem que olhar hoje o que pode destruir o seu negócio no futuro, tá? E começar a tomar ações hoje para que sua empresa tenha sustentabilidade no longo prazo. A gente consegue projetar cenários futuros, os mínimos ajustes que eu posso fazer com que torne essa engrenagem mais fácil. A Luciane, ela começou a estudar informática com 16 anos e ensinar isso para os amigos delas na escola. Ela se tornou uma profissional completa em tecnologia e ela teve formação no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Instituição de tecnologia mais proeminente do mundo. Muitas inovações saíram de lá. E ela vem aplicando transformação digital e tecnológica nas empresas. E aí, quando ele se libera dessa operação do dia a dia, ele vai começar a poder pensar, planejar estrategicamente, começar a fazer esse tipo de análise do seu próprio negócio. Mas sabe qual é a minha reflexão no final do dia? Princípios e fundamentos não têm prazo de validade. E a tecnologia, ela sempre vai ser aplicada em cima de princípios e fundamentos. E os princípios e fundamentos de gestão, eles datam de 1940, 1945 e eles continuam válidos até hoje. A tecnologia só fez deixar isso melhor do que já era. Mas se você não domina os princípios, de nada adianta. Então, você não pode perder esse conteúdo e espero que você aproveite o máximo possível. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano e eu tenho o prazer de receber aqui hoje uma pessoa muito especial e a gente vai falar de um tema que é muito sensível para você que é dono ou dona de uma pequena e média empresa. Essa altura do campeonato, você já deve saber que para você ter eficiência no seu negócio, tem 3 coisas que são importantes, que é tecnologia, pessoas e processos. É o tripé da qualidade. Tecnologia, pessoas e processos, tá? E a gente trouxe uma pessoa hoje que ela é expert nesse pilar da tecnologia e ela vai falar pra gente sobre como um empresário, não importa qual o nicho, não importa qual o segmento, não importa o que ele faz, ele pode trazer inovação para dentro do negócio, como ele pode acessar a tecnologia e fazer isso acontecer de uma maneira mais fluida. Deixa eu só ler aqui um pouquinho, né, da trajetória dela. Ela tem mais de 20 anos de atuação, numa trajetória diversa, em vários setores, e ela caminhou um caminho de tecnologia, de gestão de projeto, de inovação, e ela vai falar um pouquinho aqui pra gente. Então, antes de mais nada, Lu, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado mesmo, do coração. É uma honra ter você aqui, já recebi aqui o teu marido, o Juan, falando sobre IA. E agora eu quero ouvir um pouquinho você, eu quero ver como a gente vai contribuir para quem está ouvindo a gente aqui, falando sobre esse tema, que às vezes para algumas pessoas pode parecer um tema distante, mas eu falo que ele é cada vez mais próximo, né? Ou a gente vai olhar para isso, ou a gente vai morrer mais cedo ou mais tarde, né? Igual os dinossauros não existem mais, virou lenda, né? Lu, se apresenta para o pessoal te conhecer direito. Bom, então, sou Luciane Schwalb, sou catarinense, né? Sou de Joinville. Minha formação sempre foi na área de tecnologia, desde os 10 anos de idade, aí, fazendo programação. Depois foi natural fazer ciência da computação, 2 pós-graduações também nessa linha. Uma formação executiva também no MIT, em cima de Business Dynamics. Muito latente isso. Já faz 10 anos que eu fiz essa formação, essa certificação, e mais atual do que nunca. E tenho mestrado em design estratégico. Quando a tecnologia pura já não estava mais dando conta dos desafios das empresas, mestrado em design estratégico trouxe essa vida de o usuário final no centro de tudo, métodos, formas de se trabalhar. Então, isso acho que complementou muito bem aí em termos de formação. Me ajuda a traduzir. Manda. Então, vamos lá, né? Aqui a gente toma um cuidado muito grande porque a gente entende que a comunicação tem que acessar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, quando você fala para mim Business Dynamic, Design, quando você fala MIT, eu estou entendendo a tua linguagem, mas eu não gosto de pecar pela omissão, né? Uhum. MIT, né? O que é o MIT, antes de mais nada? Eu sei que muita gente sabe, mas tem gente que não sabe. Então, o que é o MIT? Enfim, eu tive a oportunidade de estar lá em Já Boston. foi lá? Mas conta aí pro pessoal, o que é o MIT? O MIT, então, hoje ele é acredito eu que seja a instituição de ensino em termos de tecnologia mais reconhecida no mundo.
né? Então, é dali que saem, né, geralmente, grandes pensadores, né, grandes cientistas de dados também. Né? Então, além de Harvard, fica do lado de Harvard, né? Então, todo mundo fica em Massachusetts. Então, Chama Massachusetts Institute of Technology. Exatamente. Não sei se eu falei certo, mas é isso. Exatamente. Né? Então, se a gente for pegar essa formação, eu acredito que, sem querer, organicamente, eu acabei fazendo uma coisa que é de suma importância nos dias de hoje, que é o que a gente chama de formação em T. A gente tem que ter, sim, uma especialização, uma especialidade, uma vertical, onde a gente é reconhecido, onde a gente realmente estuda, onde realmente a gente... E onde a gente é bom, onde a gente, assim... Onde a gente sempre trabalha no nosso modo natural, onde realmente eu gosto daquilo, eu consigo ter resultados com esse trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que conhecer várias outras frentes. Isso é um pilar hoje, em termos de profissional do futuro, a gente trabalhar nessa dinâmica, tá? Então, assim, organicamente fui fazendo isso, não foi pensando nisso, mas organicamente fui fazendo isso, aonde cada vez que eu estudava, eu entendia que isso aqui não está mais dando conta, preciso de mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa veio nessas frentes. Né? O Business Dynamics, ele mostra... É um curso que é dinâmica de negócios. Dinâmica dos sistemas aplicados a negócios. Tá? Então, eu tive aula com o John Sterman, que é quem realmente fez essa teoria, né? Um livro grosso assim. A ideia é simular, onde a gente consegue simular, a gente consegue projetar cenários futuros, que inclusive foi a minha dissertação de mestrado, onde a gente consegue simular cenários futuros aplicando pequenos ajustes. Então, a gente consegue mapear esse sistema, mapear a empresa como se fosse variáveis. Né? O que compõe a minha empresa hoje? Quais são esses itens? E quando eu consigo visualizar isso, eu consigo enxergar quais são os mínimos ajustes que eu posso fazer com que torne essa engrenagem mais fácil, essa engrenagem funcionar melhor, a dinâmica dentro dessa empresa funcionar melhor. Isso é bem bacana, né? A gente ter essa visualização, o pensamento sistêmico, né? Que a gente chama, pensar a empresa como um sistema. Se a gente for fazer uma relação, a gente pode fazer uma relação com o ecossistema. Né? Se eu tenho um ecossistema de uma floresta, o que está desequilibrando aquela floresta? O que não está funcionando naquela floresta? O que eu posso mexer para que aquela floresta funcione melhor? A mesma coisa a gente traz para dentro da empresa. Do ambiente corporativo. Exato. Essa visão de fora, essa visão de longe. E que é difícil o empreendedor conseguir fazer, por quê? Falta de tempo. O empreendedor chega na empresa e a primeira coisa que ele faz é apagar incêndio. Ele vai para o trabalho operacional. Exato. E ele não tem tempo de olhar, respirar e ter o tempo de pensamento estratégico, né? Exatamente. Tempo de pensamento estratégico. Olhar para o negócio com dados, entendendo as variáveis para poder fazer isso. Exatamente. Com a inteligência artificial, a teoria agora, isso já está começando a acontecer, com a inteligência artificial automatizando muita coisa, o empreendedor está começando a ter mais tempo. E aí, quando ele se libera dessa operação do dia a dia, ele vai começar a poder pensar, planejar estrategicamente, começar a fazer esse tipo de análise do seu próprio negócio, analisar tendências, o que está acontecendo, para onde o meu negócio está indo, tentar tornar o meu negócio a prova de futuros, que a gente diz. Né? Então, assim, o que está se desenhando, o meu negócio está preparado para isso? Né? A gente sempre diz assim que o que poderia quebrar o meu negócio? Porque se alguém pode quebrar o nosso negócio, que seja a gente mesmo, né? Com um novo negócio, com algum tipo de adaptação. Então, essa frente é que a gente busca trabalhar, né? Fazer pensar que é a inovação, tá? Então, tudo isso está muito interligado. Ô Lu, deixa eu te falar uma coisa. Além disso tudo, você trabalhou na área de educação também, né? Sim. Conta um pouquinho o teu trabalho na área de educação. Que tipo de profissional você ajudou e como você fazia? Eu quero fazer essa pergunta porque eu quero fazer um link com o que você falou do profissional T-shaped. Né? Eu quero fazer um link com isso. Mas me fala um pouco sobre o teu trabalho na área de educação. Sim. A educação entrou na minha vida organicamente. Né? Então, como eu comecei com 10 anos a fazer aula de programação, o meu primeiro trabalho foi sendo professora de informática. Já na época, com 16 anos. Então, com 16 anos, já dava aula lá em Jaraguá do Sul, na época. Né? Já dava aula para profissionais, gerentes da Marisol, na época, com 16. VEG. Exato, porque assim,
ninguém... Era uma coisa muito nova para todo mundo, né? Então, a gente realmente precisava... Então, entrou muito organicamente. Trabalhei nos maristas muitos anos, também com colégio. Sempre usando... colocando a parte de informática, robótica, né? Toda essa parte de introduzir a tecnologia, nesse caso, para os alunos. Quando me formei na faculdade, só formada, não tinha nem especialização ainda, já comecei a dar aula na universidade. Foi orgânico também. Falta de profissional, era tudo muito novo, não tinha. Então, e comunicação ajuda bastante, mudou muito, né? Parece que não mudou muito. Não. Comunicação também ajudava, né? Então, comecei a dar aula também nas universidades. Hoje, eu sou professora na ESPM, hoje dou aula só para pós-graduação, né? Que é onde eu carrego... Você dá na ESPM em São Paulo? Aqui em Florianópolis. Aqui isso, aí eu dou aula também. Eles saíram ali da Cassol. Onde que está a ESPM agora? Está no Impact Hub da CAT. Da CAT, legal. E tem também no Impact Hub do Sapiens, se eu não me engano. Tá? Então, nos dois ali. Então, bem bacana. Dou aula em Curitiba também. Então, inclusive, mês passado eu estava na Renault, dando um curso de transformação digital e inteligência artificial para 35 lideranças femininas da Renault pela ESPM. Né? Então, a ESPM hoje, né, é um dos diferenciais, né, da própria universidade é justamente trazer profissionais de mercado. Né? Então, foi meio que orgânico isso. Assim. Então, sempre dei aula, gosto de dar aula, sempre criei produtos para treinamentos, produtos para consultoria sempre voltados, porque, como tu falasse, no final das contas, são pessoas. A tecnologia é meio, processo é meio, mas no final do dia são pessoas. Pessoas que entram, pessoas que saem. Né? Entra com pessoas, sai pessoas. Então, é ali que a gente trabalha. E a entrega sempre vai ser de pessoas para pessoas, né? Exato. Então, o quê? Para quem? É sempre baseado em cima de pessoas. Então, é isso que a gente gosta de trabalhar. É o legado que a gente gosta de deixar e como a gente gosta do que a gente faz. Né? A gente coloca isso para o mercado também. Legal. Você trouxe um termo aqui importante para quem está assistindo a gente, entender um conceito que ele já não é um conceito novo, ele é um conceito antigo, mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Tá? Normalmente, os profissionais de empresas maiores, principalmente se for mais empresa de tecnologia, ou profissionais altamente qualificados que estão de olho na carreira, eles olham para isso. Mas o empresário não olha para isso. Né? O empresário não olha para isso. Então, se eu pensar num profissional altamente qualificado, num executivo que vai fazer uma entrega gigantesca para atingir os resultados organizacionais de uma organização, ficou até redundante, né? Mas, enfim, de uma grande corporação, ele tem que ser um profissional hoje, existe um nome para isso, e o nome é o profissional T-shaped, né? E o T vem do T. E o que quer dizer o T? O T, se você olhar, são duas retas. É uma reta na vertical e uma reta na horizontal. E o que isso significa? Explica pra gente o que isso significa. Isso, é isso que a gente estava falando. Então, a gente tem que ter, sim, a nossa especialidade. Na vertical, a reta vertical. O que são essas outras frentes? É o que a gente chama de upskilling. Né? Eu tenho que entender de várias outras áreas. Eu não vou ser um especialista em tudo. É bem importante isso. A gente tem que deixar de lado um pouquinho o FOMO, Fear of Missing Out. Quer dizer, eu quero saber tudo de tudo. Medo de perder as coisas e ficar de fora. Exato. Eu tenho que saber tudo de tudo. Gente, não existe isso. Né? Isso aí que a gente está discutindo agora, pode ser que amanhã já não faça mais sentido, porque outras coisas já aconteceram, outras coisas já evoluíram. Né? Então, assim, são outras áreas que eu vou olhar, que eu vou estudar. Você vai desenvolver habilidades, né? Exatamente, habilidades. Que, por exemplo, agora está no hype, não é hype, está no hype. Inteligência artificial, sim, é uma coisa que nos ajuda a empresa de uma forma organizacional, ajuda nós como pessoas, ajuda nós como profissionais. Então, ok, eu vou trabalhar com isso. Eu vou ser um especialista em inteligência artificial? Não vou e não precisa ser. É olhar para isso e dizer, o que isso aqui pode me agregar? O que isso aqui vai me ajudar? Né? O que isso vai fazer sentido para resultados? Por exemplo, eu posso ser um agente de viagens, né? E uso a inteligência artificial. Eu sou especialista em viagem, mas eu uso a inteligência artificial para atender o meu cliente da melhor maneira possível, para entregar um produto melhor para o meu cliente. Então, ele é uma habilidade complementar. Exato. Então, aí a parte de... O que ajuda, tá? Essa parte de educação? É a gente montar um plano de adoção. Porque a gente está com excesso de informações. É um overload, né? A gente está com
As Excesso pessoas de... ficam perdidas, muita informação Perdidas. deixa perdido. A É gente análises parálises, né? Paralisia por análise. É tanta coisa para fazer que eu fico paraliso. Exatamente. E aí vem isso, aí vem exatamente essa questão de que, mas eu não vou dar conta de tudo. Não, não vai, meu amigo, não vai mesmo e não precisa dar. Né? Eu acho que é o respirar, saber o que a gente quer com aquilo, o que resultados eu quero. Eu quero automatizar essas tarefas que, eu sempre digo, a gente senta na frente do computador e faz, agora eu tenho que fazer isso. É nesse momento que a IA ajuda. Então, eu vou automatizar tarefas do meu dia a dia primeiro com ela. Depois eu começo a ver como eu posso começar a automatizar processos meus com a minha equipe. Depois, da minha área com a outra área. Depois, e aquilo vai se tornando organizacional. Né? Então, não precisa ser um movimento... a própria IA ela já demonstra resultados por ela. Agora, eu quero tornar minha empresa inteira voltada para AI-driven, né, que a gente diz, voltada para a inteligência artificial. É possível, com certeza. Eu acho que a gente está num momento bem bacana que, pela primeira vez, uma mega empresa como uma WEG ou a padaria da esquina, as duas empresas vão poder usar a inteligência artificial porque ela está aí já disponível para todo mundo. Só que com... Não tem barreira de entrada do ponto de vista de custo, né? Existe Você um que tem na barreira cognitiva, né? Exato. Está acessível. E o bacana é que, com os próprios resultados que a gente vai obtendo com o uso dela, ela já vai gerando um ROI, ela já vai se autopagando para poder dar o próximo passo para um investimento um pouco maior, caso seja necessário. Mas a gente consegue resultados bem expressivos. E só pelo fato da gente olhar para dentro da empresa, olhar quais são os processos que eu quero automatizar, a gente já começa a ver processos que podem ser melhorados antes mesmo de serem automatizados. Só isso já é um grande avanço para dentro das empresas. A gente está no momento que está difícil a gente investir. Né? Eu acho que a gente Fala tá mais momento... sobre isso. Isso. A gente está no momento que as empresas elas são receosas de investir, fazer grandes investimentos. Por quê? Pelas instabilidades econômicas que a gente está tendo hoje no Brasil e no mundo. O que a gente faz nesse momento? Olha para dentro. E aí, qual que é uma das principais estratégias? Melhorar a eficiência operacional. Se eu conseguir reduzir os meus custos e maximizar a minha margem, a minha receita, em cima do como eu faço, de como eu entrego... Eu não preciso nem crescer, né? Eu só preciso melhorar minha eficiência. Exatamente, porque esse crescimento ele vai ser orgânico daí. Né? Se eu consigo entregar mais rápido, se eu consigo entregar com menor custo, se eu consigo entregar com maior qualidade, se eu consigo entregar... Tudo isso são ganhos. Né? Então, são ganhos internos, né, que a gente consegue trabalhar. Então, É nesse sentido assim, que a inteligência artificial, que num primeiro momento, ela aparentemente assusta, quando a gente começa a aplicar no nosso dia a dia, de forma pequena mesmo, a gente já vê muito resultado e a gente vai perdendo medo e a gente vai começar a maximizar isso. Os limites dela hoje são muito mais em termos de criatividade, porque é uma mudança no modelo mental. Ô Lu, eu tenho uma frase. Eu passei por uma crise uma época na minha vida. Então, pensa que eu montei a empresa começou a crescer. A empresa crescia, dava dinheiro e eu ganhava muito dinheiro. Isto não significa que eu era eficiente. Eu aprendi isso com a vida, não li isso em livro nenhum. Isso não significa. Significa que você pegou uma onda e você está surfando. Mas, às vezes, você está surfando a onda sendo ineficiente, surfando a onda. Né? Só que maré sobe, maré desce. Na hora que a maré desceu, a ineficiência cobrou um preço. E aí eu fiz uma frase, eu tenho essa frase, né? Eu devia ter tatuado. Como eu não gosto de tatuagem, eu não tenho tatuada, mas eu devia ter essa frase tatuada no braço, né? Que é, você tem que buscar a eficiência quando você está ganhando dinheiro sendo ineficiente. Porque a maioria dos empresários que ganham dinheiro, se você olhar para dentro da empresa, tem ineficiência. E o que muitos empresários querem fazer? Quer crescer mais, o que está tudo certo, não tem nada de errado, mas não arruma a ineficiência, não olha para a ineficiência. Só que chega uma hora, porque o mercado, maré sobe, maré desce, é os picos e vales do mercado como sempre existiu, e agora a mídia não fala sobre o que está acontecendo, mas a maré baixou, essa é a grande verdade, né? É hora de buscar eficiência, beleza? Então, eu achei muito legal você trazer isso, tá? Então, dentro dessa frase, a gente tem que buscar eficiência quando a gente está ganhando dinheiro, porque muitos empresários ganham dinheiro sendo ineficiente. Pô, essa é a melhor hora para você falar, deixa eu ser eficiente,
Porque na hora que vir o vale, eu tô eficiente. Não na hora que vir o vale, você falar, nossa, agora eu tenho que buscar eficiência. Porque até emocionalmente falando, é mais difícil fazer o negócio acontecer, né? E aí você falou uma coisa importante que eu quero trazer aqui, né? Como que o cara busca eficiência para entregar mais rápido, com melhor custo e com mais qualidade, de uma maneira prática? O que o empresário, né, hoje, com o que está acontecendo e a mídia não divulga o que está acontecendo, a gente está passando por alguns problemas macroeconômicos que impactam diretamente na microeconomia, impacta diretamente no teu negócio que está me ouvindo aí, impacta diretamente no bolso do trabalhador que faz compra no mercado, né? Como que eu faço para entregar mais rápido, com melhor custo? Não necessariamente ter que abaixar o preço, mas entregar com custo melhor e com mais qualidade. Como que a inovação e a tecnologia me ajuda com isso? Então, tipo, se eu quisesse fazer isso de uma maneira didática, sei lá, você pode usar qualquer exemplo, como seria? A primeira coisa não tem a ver com inovação nem com tecnologia. A primeira coisa é olhar para dentro e ver como está sendo feito as coisas. Mapear literalmente. Criar um fluxo. Né? Cria o fluxo de como os processos acontecem. Eu trabalhei muito com isso como consultora. E chegar numa área e falar com pessoa por pessoa. Como é que tu faz? O que entra? Entrou aqui. Tá, e daí faz o quê? E põe aonde? E grava onde? E salva onde? E manda para quem? Eu vou para outra pessoa. Ela fala como ela trabalha, como ela acontece. E eu começo a fazer perguntas. Mas por que ele está fazendo isso aqui se o fulano também está fazendo? Ele está fazendo, eu não sabia que ele também está fazendo. Então, aqui a gente começa a ver, a gente começa a identificar os gargalos que a gente chama. Primeira coisa é olhar para dentro e ver como as coisas funcionam. E aí, a gente vai usar um conceito que é incrível, que é o Lean. Sistema Toyota, 1940, e funciona incrivelmente até hoje. Eu estava vendo ali, ó, ali tem o livro Startup Enxuta, Lean Startup. Eu gosto de falar que isso aqui é marketing, né? Na verdade, é assim, eles pegam uma coisa que já existe, empacotam num pacote diferente e vendem isso como novidade, né? Mas os princípios e fundamentos, eles não são novidades, eles existem há muito tempo, né? Mas e o próprio Lean vem do PDCA, e o próprio Design Thinking vem do Lean, o próprio Design Sprint vem do Design Thinking, que vem do Lean. Se a gente for ver, sim, tudo é uma roupagem diferente, mas para momentos diferentes. Então, são necessários esses resgates. É muito interessante, assim, porque a gente acha que coisas antigas não funcionam. Lean funciona hoje, deve Só traduzo funcionar. o Lean, porque o Lean ele é uma metodologia, mas também ele é uma mentalidade. Então, a gente tem o Lean Six Sigma, tem dados estatísticos, pode parecer complexo, e dependendo, né, na verdade, as pessoas que deixam complexo, mas o próprio nome diz o que é o significado Lean. Enxuto, evitar Enxuto. desperdício. Na verdade, o Lean, o que ele é? É fazer mais com menos. É a gente olhar como é hoje e a gente conseguir, ou vai criar uma coisa nova, mas fazer o mínimo possível, ou da melhor forma possível, para o resultado desejado. E na tecnologia isso é mais importante, porque a gente adora colocar coisas. Eu não sei porquê, a gente adora colocar várias funcionalidades, várias coisas ali dentro, ali dentro daquele software ou daquela solução digital que eu vou entregar, que às vezes o usuário não vai usar. Eu não preciso naquele momento, né? Que a gente chama do mínimo produto viável. Então, é o mínimo que eu preciso para que aquilo ali seja entregue com a melhor qualidade possível, no menor tempo possível. E é nesse olhar mesmo que a gente trabalha em termos de processos. Então, eu olho o processo. Como é feito hoje? Assim, assim, assim. Não tem como enxugar isso, não tem como automatizar alguma coisa, não tem como bifurcar, não tem como fazer caminhos diferentes para que a coisa funcione de uma forma mais rápida. Né? Então, isso hoje a gente consegue fazer de uma forma bem tranquila. A gente tem softwares hoje para processos, né, que fazem isso. Eu trabalhei muito tempo com a Monday. A gente usa Monday aqui no escritório. Assim, colocando um software como Monday, mas tem vários no mercado, que a gente consegue automatizar esse tipo de processo. Por exemplo, aprovação aqui de pautas, né, do programa. Alguém teve uma ideia, colocou lá, vamos falar com a Lu. Alguém já vai lá e diz assim, aceito. Aí já vai para a pessoa que vai entrar em contato, dizendo, falar com a Lu, tal. Aí já vai para outra pessoa. Então, tudo isso é dentro desse fluxo, não é por troca de e-mails, não é por troca de WhatsApp.
A pessoa não viu, a pessoa ficou doente, alguém não veio. O fluxo parar. O fluxo furou. O fluxo furou porque faltou alguém dar uma validada, porque... Então, a gente consegue reduzir trocas de mensagens, trocas de e-mail. Se tem alguma coisa que está fora do prazo, porque a gente pode colocar prazo para as coisas, está fora do prazo, ele mesmo já sinaliza, dizendo, isso aqui está fora do prazo. Não precisa estar alguém ali fazendo esse tipo de operação. Ô, Lu, sabe como eu aprendi a fazer isso? Provavelmente você aprendeu a fazer desse jeito também, eu não sei. Talvez sim, talvez não. Eu vou falar como eu aprendi a fazer isso. Né? Pensa que eu tenho que voltar 25 anos no tempo, né? Enfim... eu aprendi a fazer isso da seguinte maneira. A gente chama de as is, né? Então, você olha o processo como ele é. A tradução de as is é como ele é. Como que você olha o processo como ele é? Você vai para as pessoas e fala, me fala como você faz. Você vai seguindo o que está acontecendo lá dentro, perguntando para as pessoas. Então, como eu aprendi a fazer isso? Sabe aqueles rolos de papel pardo? Sabe aqueles rolos? Eu pegava aquele rolo, colocava na parede. Esticava o rolo e colava ele na parede. Aí eu ia conversando com as pessoas iam falando, e aí eu ia desenhando aquilo na parede. Desenhando mesmo, escrevendo na mão. Às vezes colocava post-it, escrevia na mão e falava como que era. Às vezes desenhava o fluxo e às vezes não, escrevia. Eu faço assim, eu entro no sistema, na parede. Aí fazia completo. Daquele setor eu fazia completo. Né? Aí eu falava, bom, é assim que funciona hoje. E aí o que a gente fazia? Dava post-it para todo mundo, e falava assim, conforme você vai fazendo durante essa semana, se você perceber que tem alguma coisa que você pode fazer que melhora isso, que facilita, que elimina processo, que corta etapa, né? Escreve num post-it e prega bem onde você acha que tem que ter aquela mudança. Era com o próprio time. Então, eu tinha que engajar as pessoas para fazer isso. Né? Tinha que engajar as pessoas. Dava um treinamento antes para as pessoas entenderem como que era. Né? E falava, qualquer momento você pode vir aqui, olhar... e colocar um post-it. Aí passa uma semana, quando você vai ver aquilo ali tá cheio de post-it, o time engajou, todo mundo olhou para aquilo, todo mundo quer trabalhar menos, no final das contas, todo mundo quer ser mais eficiente, se você for um bom líder e souber comunicar da maneira correta. Aí você ia lá e falava, bom, esse é o as is, agora vamos fazer um novo desenho. E aí a gente ia pro to be, né? Como deve ser. Aí fazia um novo desenho de processo, analisava, discutia, e aí fazia o plano de implementação, porque você tem que ter um plano de implementação e você tem que vencer as resistências. Por que eu preciso falar isso para quem está ouvindo? Né? Quando toda mudança gera resistência. As pessoas vão resistir à mudança. Então, você, quando for fazer a mudança, você vai ter que saber comunicar muito bem para evitar as resistências e mesmo assim vai ter a resistência. E aí fazia o to be, fazia ali o teste, media a eficiência daquilo e, se fosse eficiente, virava o processo, aplicava e Faz pronto. teste primeiro, vê se realmente funciona. Eu aprendi a fazer assim, sabia? Não mudou nada. É a mesma coisa, só que agora, hoje você usa uma ferramenta. Agora tem nome chique, agora é BPM, agora tem... BPMN. Então, assim, tem um agora, N, né? Tem anotação, tem software para isso. Se a gente quiser ir por esse caminho, mas o teu caminho é... Qual que é a grande vantagem do teu caminho? Tu não está fazendo, está ensinando a fazer. Então, quando a gente coloca as pessoas para trabalhar junto, demora mais. Porque é muito mais simples eu pegar um consultor de fora, ele olha tudo, analisa, vê e depois ele mesmo vai lá e diz como tem que fazer. É mais fácil fazer dessa forma. Mas ele não está vivendo aquilo no dia a dia, né? Isso. Não, e funciona. E funciona, tá? Porque ele faz muito disso. E ele vai ter o background de várias outras empresas. E provavelmente até ele vai vir até com sacadas que vocês internamente não teriam no primeiro momento. Ok. Mas a forma que tu estás colocando é aquela forma a ideal para empresas autogerenciáveis, que é fazer as pessoas entenderem aquilo como o modelo mental do seu dia a dia. Aquilo aí, tudo que a gente for fazer de agora em diante, a partir do momento que a gente começa a fazer isso recorrentemente, a gente já vai criar um novo processo pensando nisso. Vira cultura. E tudo que eu for fazer de novo, de rever o que é internamente, eu já vou fazendo isso. A gente começa a colocar aquilo como sendo básico, padrão de uma análise que a gente vai fazer. E aí a gente consegue fazer essa mudança organizacional. Vai funcionar para tudo? Não, porque dependendo do que for, exige algum tipo de características muito técnicas. Ok, chama uma pessoa, né, até de dentro da própria empresa. Mas esse teu formato, ele é o ideal, leva mais tempo, mas engaja mais as pessoas se comprometem com aquilo e faz essa mudança de modelo mental. De novo, são coisas que as coisas vão mudando de nome, mas elas vão sempre... O fundamento são sempre os mesmos. E é a grande sacada da inovação. Inovação 100% é raríssimo.
A inovação geralmente é conectar coisas que não foram conectadas ainda. Por que não usar isso? Eu tenho um slide assim que tem o Lean para logística, Lean para contabilidade, Lean para startups, Lean para... É o Lean para... Por quê? Porque às vezes é difícil para as pessoas pegarem o Lean lá da Toyota, que foi feito para, sim, chão de fábrica, sim, para produção, e Inclusive trazer tem para o um seu livro dia a muito dia. bom, né? Que é o TPS lá, Toyota Product System, né? É Sistema a Toyota Bíblia. de produção, eu não É a sei Bíblia. se... Enfim, se é fácil achar ele na internet, mas ele é a Bíblia. Não é um livro mais gostoso de se Não, ler, não é uma leitura gostosa, é uma leitura chata. Mas assim, a gente tem que fazer o que é chato também, né? Exato, exato. Ele é um livro... Aquele livro foi o primeiro e é o que deu fundamento para tudo que a gente está tendo agora. Eu trabalho, por exemplo, para desenvolvimento de soluções digitais com Lean Inception, que é para desenvolvimento de MVP. Então, no final, tem um backlog para é tudo feito dentro da área de negócios e, no final, eu entrego prontinho para a TI para ela desenvolver o que a gente fez. Então, eu chego até no nível de falar já os principais itens para conversar com a própria TI. Então, a gente desenvolve toda uma solução digital usando o Lean Inception, que é um método que é de um brasileiro, inclusive, é usado no mundo inteiro, mas é de um brasileiro, Paulo Caroli. E ele faz isso, ele é feito para desenvolvimento de mínimo produto viável, né? Ou seja, o principal lançamento antes, né? A versão 1 do meu produto. Então, ele é feito para isso. Ou seja, pegou o Lean e colocou para desenvolvimento de soluções. O Lean a gente vai poder usar para qualquer coisa. A gente pode usar isso para dentro da nossa casa, se a gente quiser. Por isso, é uma cultura mesmo, é uma cultura que fica dentro da empresa. Não é só o método, né? É a mentalidade também, né? Exatamente, é o modelo mental que a gente muda. Tem muitas coisas super antigas que funcionam demais no dia a dia do empreendedor hoje. O próprio Kanban, também Toyota. O próprio Kanban, gente, aquela coluna, a fazer, fazendo, feito. Né? Eu tenho lá todas as tarefas, principalmente fazer isso em grupos, em equipes, né? Em cima de um projeto, por exemplo, em cima de alguma coisa que está sendo desenvolvido. Uma vez por semana, 15 minutinhos, todo mundo em pé na frente de um board, ou né, um quadro digital, na frente da ou parede. na parede, dizendo lá, pessoal, ó, a fazer, o que tem tudo para fazer, o que está sendo feito naquele momento e o que foi terminado. E a gente consegue uma vez por semana, ou todos os dias, depende muito do funcionamento daquele projeto, visualmente, todo mundo junto ali, a gente começa a ver gargalos, a gente começa a ver problemas. Ah, aqui eu não estou conseguindo, já deveria ter entregue, mas eu não estou conseguindo por causa disso. Vem alguém e me diz, mas olha só, se fizer assim, vai funcionar. Se falar com o fulano, se a gente tentar buscar isso aqui. Então, o próprio time também consegue ajudar. Então, a gente vê as coisas acontecendo. Então, é uma forma visual, simples, clara, objetiva, e para a gente fazer esse tipo de acompanhamento. Também Toyota, também década de 40, 50. Também parede, também papel, post-it. Né? Mas o meu time é remoto, não tem problema. Tenha lá o Trello, Miro, Asana, o Miro, o próprio Miro. Tá lá os seus post-its. Mas a gente tem múltiplos projetos. Post-its e cores diferentes. Cada um para o seu projeto. Mas a gente trabalha em muitas pessoas. Cores diferentes para pessoas, identifica cada post-it. Aí a gente começa a criar variações para atender ao meu objetivo. Pode ser, né, o básico é a fazer, fazendo, feito. Mas pode ser que eu tenha uma outra coluna, seja fazer, fazendo, validação, feito. Alguém tem que dar ok. Ou a gente vai fazendo esse tipo de alteração. Funciona demais, são coisas simples do dia a dia. Por isso que eu digo, antes a gente pensar numa grande inovação, ou de a gente olhar para dentro. Eu tenho repetido cada vez mais de fazer o básico bem feito, né? O básico bem feito. E a gente esquece disso. Até a frase que tu colocasse ali, eu achei incrível, porque é a mesma coisa com a inovação. As pessoas acham que eu comecei uma empresa nova, tá super funcionando, então, assim, eu tô super ganhando dinheiro. Ela começou a dar problema, começou a perder, comecei a não captar tanto cliente, aí eu vou inovar. Não, meu amigo, chegou no topo, tá muito bem, já inova também. Já começa a criar, né? O Google tem esse sistema que é muito bacana, que é 80-20. 80% do teu tempo é da galinha dos ovos de ouro, né? Onde eu coloco a minha empresa para ficar trabalhando ali e recebendo ali, né? Tendo resultado até para pagar a conta, né? 20% desse meu tempo é para inovação. Para inovar dentro dos próprios produtos que eu já tenho, um novo canal de venda, um novo produto, pensar no que vai quebrar o meu negócio, então eu também já vou estar olhando isso para frente, que é esse tempo que eu consigo fazer para manter a minha empresa sempre relevante no mercado. Legal. Posso voltar uns 3 passos, Lu? Deve.
Quando você começou a falar, então a gente falou de Lean, e Lean é mentalidade. Mas antes disso, você falou de visão sistêmica, né? E eu tenho um livro que eu gosto muito, que é A Quinta Disciplina. Ele é um livro do século passado, no final não, do século passado não, acho que o livro A Quinta Disciplina deve ser de 2005, 2006, ele tem mais de 15 anos esse livro, né? E o livro A Quinta Disciplina, ele fala de 5 disciplinas, né? E a quinta disciplina, que é o nome do livro, é A Quinta Disciplina, ele fala de 5 disciplinas. Primeira disciplina é modelo mental. Essa é a primeira disciplina, modelo mental. Aí a quinta disciplina é visão sistêmica. Então, entre as 5 disciplinas, eu tenho lá modelo mental, aprendizagem em equipe. Eu não ia lembrar. Vou ver se eu lembro todas. Modelo Poxa. mental, aprendizagem em equipe, visão compartilhada, visão sistêmica, que é a quinta disciplina. Tem uma disciplina ali no meio que eu não lembro agora. Agora me fugiu essa a disciplina. Mas eu lembrei dessas 4 aqui. E a quinta disciplina era a visão sistêmica, né? Mas tinha uma disciplina que vinha antes dessa, que era o modelo mental. 2 coisas que precisa trabalhar na empresa. O modelo mental, as pessoas que trabalham naquela empresa precisam desenvolver um modelo mental de procurando trabalhar de maneira enxuta, otimizando os recursos, fazendo mais com menos. Isso é modelo mental. E visão sistêmica é olhar o todo e enxergar o que está acontecendo. E você começou falando sobre visão sistêmica. É lógico que muitas vezes a gente traduzir isso aqui no dia a dia do negócio como que a gente faz para traduzir nesse business dynamic, enxergar a empresa com uma visão sistêmica, né? Tipo, tô num helicóptero olhando a empresa por cima, enxergando não só a empresa, é o mercado, é a macroeconomia. E aí eu já começo a desenvolver ali uma habilidade de pensar mais estrategicamente, mas tendo uma visão mais sistêmica do que porque as coisas acontecem. Como que a pessoa desenvolve essa habilidade? Primeiro, precisa de tempo, que é a coisa que o empreendedor não tem normalmente, né? Então, é o analisar. Primeira coisa, a visão do todo a gente nunca vai ter, porque a partir do momento que a gente tira uma fotografia real de tudo isso, né, já mudou. Né? De hoje para hoje, Bolsa de Valores já mudou, câmbio já mudou alguma política, já mudou, alguém da empresa Alguém saiu. descobriu alguma coisa nova, uma nova tecnologia foi descoberta. Né? Alguém chave da empresa saiu da empresa, sabe? E já mudou todo o cenário de novo. Então, assim, a gente foca sempre em pedaços, né? Então, a gente pega primeiro um problema a ser resolvido. Toda vez que a gente pensa que um problema, isso aí eu acho que já vai ajudar o empreendedor a identificar isso. O que é a visão sistêmica? Quando eu buscar mais informações sobre um determinado problema. Porque, geralmente, aquele problema não é o problema, é um sintoma. E o problema é outro. Ele é muito maior. E esse é o olhar que a gente tem que ter. Não é aquela coisa, eu estou com uma dor de cabeça. Eu posso ir ali tomar um remédio para dor de cabeça. Mas o que é essa dor de cabeça? Né? É falta de água? Ou é um problema de visão? Ou é um aneurisma? Ou, às vezes, é um problema nos dentes. Pode. Pode ser Pode ser rangido, pode ser bruxismo. Então, eu vou estar sempre tomando... então qual é o problema? O problema é a dor de cabeça. É muito mais fácil chegar ali e tomar o remédio para dor de cabeça. E vai resolver, pelo menos por um tempo. É o que a gente faz todo dia hoje nas empresas. A gente toma o remédio específico para aquele problema. Só que, geralmente, não é problema. Então, esse buscar... Hoje, o que eu entendo que é um problema para a minha empresa? Este ponto é a partir dali que a gente vai. E aí eu começo a buscar tudo que está interligado naquilo ali, para ver causas e efeitos em cima daquilo ali. E eu começo a buscar aumentando isso dentro da empresa, buscando quem está interligado. Quais são os processos que estão interligados? Quais são os tipos de recursos que estão sendo colocados ali ou que não estão sendo colocados ali? Porque a falta de também é um olhar que a gente tem que ter. Né? De repente, teria que ter um olhar maior sobre algum recurso ali dentro que a gente não está colocando. Isso é visão sistêmica. Eu começo a olhar aquilo de uma forma maior, o todo, de uma forma mais holística, para começar a entender o que é. E, às vezes, e é bem comum, são coisas muito simples que a gente tem que fazer para mudar. Às vezes, é uma pessoa que está minando o time. E eu tenho que olhar isso de fora. Eu tenho que olhar isso, né, ali dentro né, do que está acontecendo ali. Às vezes, é uma área que está minando, que está segurando, que não está funcionando. Né? Às vezes, é algum processo que está trancado e que não precisaria ser trancado. Né? Então, o que é? Como é? Então, aí a gente consegue, depois, com esses ajustes, desafogar isso.
Terminou isso, eu vou para o próximo. Quando a gente começa a fazer isso de uma forma sistêmica, de uma forma sistemática, né? Várias vezes, eu começo a ter visão do todo da minha empresa real. Né? Então, é eu entrar um pouquinho... eu começo com um microgerenciamento, depois eu vou para uma macrovisão da minha própria empresa. Você fala aqui de execução pragmática, né? Então, o que diferencia uma empresa que entrega uma transformação digital daquela que começa e não termina, muita iniciativa e pouca acabativa? Métrica de acompanhamento. Fala mais. Então, o fazer hoje já não é mais tão problema. Eu sempre trabalhei com inovação. O meu maior problema sempre era... Problema não, o meu maior esforço. Meu maior esforço sempre era convencer a alta administração. Convencer os C-levels daquela inovação. Por quê? Porque se é inovador, eu não tenho como saber exatamente o resultado que eu vou ter. Exatamente em quanto tempo. E exatamente quanto de recursos eu vou precisar para aquele projeto. Isso era bem complicado, né? Era uma coisa assim, era bem exaustivo ter que provar uma coisa que ainda é intangível. Porque é inovador. Hoje isso mudou. Hoje os empresários já, né, as diretorias, os C-levels, eles já estão muito mais acostumados com esses projetos de inovação e eles bancam. Pode fazer. E a gente faz. E aí ele começa a dar resultado. E a gente abandona essas métricas. E a gente abandona esse acompanhamento de longo prazo e começa a se perder. Então, era muito legal, projetos legais. Sabe aquele projeto gerou bacana? Energia, todo mundo ficou Todo empolgado. mundo ficou, até gerou resultado, mas depois se perde. Aquele programa de ideias da empresa. Muito bacana. Fez uma rodada, fez outra rodada, funcionou, veio várias ideias, os empresários, né, foi colocado em prática, beleza. Morreu. Então, ou continuar, ou pivotar ele, né? Ou eu vou atualizar ele, ou eu vou mudar ele de direção. Eu posso fazer o mesmo programa de ideias temático. Vamos fazer agora um programa de ideia para o engajamento dos colaboradores. Vou fazer um programa de ideia voltado para a sustentabilidade dentro da empresa. Vamos mudando isso. Depois disso, vamos fazer um programa de ideias setorial, cada um na sua área. E aí a gente consegue dar essa sobrevida, porque é uma coisa que funciona, que a gente tem resultados, mas sempre fazendo essas métricas. E não tem nenhum problema ali na frente abandonar alguma coisa, se as métricas não estão mais de acordo. Mas que tem esse penso, que tem esse olhar. Porque a gente tem aquela coisa que parece que a diferença é entre ser produtivo e estar ocupado. Então, eu realmente estou produzindo ou realmente eu quero só me manter ocupado? Mostrar que eu estou fazendo coisas ou mostrar o resultado? Mais foco no resultado, na métrica mesmo, né? Então, isso aqui está realmente dando resultado? Quanto? E para o próximo mês, qual vai ser o resultado que eu vou querer em cima disso? Ou ele... É esse tipo de reflexão, né? Que tem que ser feito. Ô Lu, vamos entrar um pouquinho agora na tua área, que é tecnologia, né? Mas antes de entrar, deixa eu falar com o comandante que está ouvindo a gente aqui, tá? A gente falou de pragmatismo, né? Dentro do programa EAG, a gente trabalha a imersão, 3 dias de imersão, então a gente fala sobre cultura, sobre liderança, sobre gestão. E uma das coisas que a gente percebe, principalmente no último dia, quando a gente vai falar sobre gestão, a gente faz um plano de 90 dias. E na hora de fazer o plano de 90 dias, muitos empresários, eles confundem objetivos de negócio com projetos. O projeto, ele tem que ter sempre um objetivo de negócio em si. O projeto nunca é a meta não é o projeto. Então, muitos empresários falam assim, qual que é a meta? Mapear meus processos. Não. Mapear o processo, ele é um projeto que vai te levar para algum objetivo de negócio, que talvez seja diminuir seu custo, diminuir o tempo que faz, melhorar a qualidade do produto, enfim. Eu preciso ter um objetivo de negócio alinhado a isso. E isso a gente explica numa cartilha passo a passo dentro do programa EAG. Então, se você quer gerenciar sua empresa de uma maneira melhor, para você se livrar do caos, para poder ter esse tempo de refletir sobre o seu negócio, sobre planejar seu negócio, a gente tem uma cartilha passo a passo que a gente ensina a fazer isso. E o meu convite para você é, se você estiver assistindo no YouTube, vai ter um link aqui no YouTube. Se você estiver assistindo no Spotify, vai ter um link no Spotify. Clica, preenche, conversa com o pessoal do nosso time, vem participar da imersão EAG, que a gente vai trabalhar isso de uma maneira, numa linguagem simples, didática, prática e objetiva. Mas a gente também é pragmático, né? Então, de uma maneira pragmática. Ô Lu, olha só, a tecnologia chegou, né? Tem pessoas que aderem à tecnologia mais cedo, tem pessoas que aderem à tecnologia mais tarde, mas depois de 3 anos ali, hoje... Eu me lembro que há um ano atrás,
quando eu perguntava numa sala de treinamento com 100 empresários quem estava utilizando inteligência artificial, 30% levantava a mão. Hoje, quando eu entro numa sala e pergunto quem está usando inteligência artificial, 95% levanta a mão. Só que essa não é uma pergunta tão inteligente, né? Porque quem está utilizando, o cara vai lá no ChatGPT e pergunta lá no ChatGPT qualquer coisa, pronto, estou utilizando. Isso ele já é a mesma coisa que perguntar para o Google, só que em vez de perguntar para o Google, ele pergunta para o ChatGPT. Isso necessariamente não é utilizar a inteligência artificial, né? E aí, a adoção da tecnologia, a gente sempre sabe que quando a gente vai pensar em adoção de tecnologia, você tem as pessoas que aderem primeiro e avançam primeiro, e as pessoas que são mais lerdinhas e vão aderir depois, né? Só acredito vendo. Tem que ver os outros fazendo. Tem pessoas... É natural, né? Então, estatisticamente, a gente sabe que tem os early adopters, Exato. aqueles que adotam primeiro, depois tem os que seguem, os que adotaram primeiro, e depois tem os que vêm depois, né? Os que natural. são obrigados a usar. Hoje, né, todo mundo já entendeu que não tem como, né? Então, tem pessoas já usando, tem pessoas que usam para produzir conteúdo, tem pessoas que já usam num nível mais avançado para fazer automação. Mas quando eu olho para um negócio, e tem pessoas que ainda têm dúvida. Será que eu consigo usar isso para minha doceria? Será que eu consigo usar isso para minha oficina mecânica? Será que eu consigo usar isso para o agro, porque eu trabalho com soja e eu planto soja? Será que eu consigo usar isso, né, na cabeça do empresário? Talvez, né, esse empresário, isso não faz sentido. E na minha cabeça faz sentido para qualquer ramo, enfim. Ele é super democrático, né? Ele não tem a inteligência artificial, ela não tem preconceito, né? Quem tem preconceito é o empresário, não a inteligência artificial. Para quem quer começar a adotar tanto a inovação quanto a tecnologia, qual que é o primeiro passo e como que eu quebro essa barreira de para o meu negócio isso daí não faz sentido? A pergunta que mais me fazem é que curso eu posso fazer? Mas cada um tem uma demanda muito específica, né? A primeira coisa é colocar no seu dia a dia, né? Que usar o ChatGPT, usar as outras inteligências artificiais generativas, né? Eu acho que é bem importante. Empresas maiores, né? Elas precisam hoje, com certeza, de um pensamento de governança de IA primeiro. Por quê? Por questões de segurança. A gente não vai pegar uma lista de clientes e jogar lá no ChatGPT. Simples assim. Porque a gente vai estar alimentando ele com informações, as mesmas questões da LGPD. Isso é uma coisa que tem que ser sempre tomado muito cuidado, né? Então, por isso que, dependendo o que vai utilizar e como utilizar. Não sendo nesse sentido ainda, não sendo colocando essas informações mais sensíveis ali dentro, isso a gente consegue usar muito no nosso dia a dia para otimização de tarefas simples, né? Então, como eu falei, aquela coisa Conta aquele exemplo que você estava me dando da tua viagem. Então, né, a gente vai fazer uma viagem, vai ser uma viagem um pouco complexa, né? A gente vai para o Japão visitar a Expo Osaka, uma das maiores feiras do mundo, a maior feira do mundo, eu acredito, hoje, em termos de inovação. É aquela feira que começou em 1845, começou em Londres, aonde ela acontece 4 em 4 anos, e ela era usada justamente para que os países pudessem apresentar o que estavam fazendo em termos de inovação. Porque na época não tinha internet, não tinha essas, né? É tipo uma Copa do Mundo da inovação. Exato. Que era para compartilhar informações. Inclusive, o próprio telefone foi apresentado numa Expo. A Torre Eiffel foi feita numa Expo. Né? Então, essa feira ela acontece de 4 em 4 anos. A última foi em Dubai. E agora vai ser em Osaka. Então, a gente está indo para lá. O que acontece? Gente, é muita coisa envolvida. É vários aeroportos, vários trens, são vários hotéis, é muita coisa. O roteiro, né? São várias coisas que tem que visitar em cada lugar. Reuniões, várias reuniões lá também em termos, né, de mídia e tudo. Se cada vez que eu for precisar consultar isso, eu precisar ir lá buscar, ou em arquivo, ou imprimir tudo em papel, isso demora muito. Então, o que a gente fez? A gente criou um assistente, onde a gente pegou todas essas informações e jogou lá para dentro. Então, só que aí existe o famoso prompt, que na verdade chama instrução, né? A instrução que a gente dá você é um agente de viagens e você vai nos auxiliar nessa viagem, na Expo, assim, assim, assim. Todas as informações estão em anexo. Seja sempre breve nas respostas, pois eu estarei sempre viajando, então não posso ficar lendo muita coisa. Eu dou tudo como se eu fosse explicar para alguém, que eu fosse telefonar e dizer: me diz, que horas é meu próximo voo? Me diz, que horas a gente vai chegar em tal lugar? Qual o tempo de conexão de um lugar para o outro? Qual hotel eu vou ficar? Qual o tempo de viagem de hotel, da estação até o hotel? Esse tipo de coisa.
E aí, a gente colocou isso. Então, hoje é assim que a gente trabalha com esse assistente específico para essa viagem. Poderia fazer várias viagens ao mesmo tempo? Sim. A gente tentou. Não funcionou muito bem. Ela deu umas bugadas porque a gente ia 2 vezes para o mesmo lugar. Então, a gente resolveu fazer viagens específicas. Então, é um assistente específico para isso. E só me responde as informações sobre aquela viagem. E é importante, coloquei no final, não invente nada. A inteligência artificial, ela não tem compromisso com a verdade, ela tem compromisso com a resposta. Então, ela sempre quer te responder o que você quer ouvir. Se você for um terraplanista, ela vai ser um terraplanista, ela vai acreditar que a Terra é plana e ela vai te dar todas as informações para afirmar que a Terra é plana. Porque ela tem essa a inteligência artificial generativa, que é a que a gente está falando aqui. Essa A que a gente inteligência conversa. artificial não tem compromisso com a verdade, ela tem compromisso com a resposta. E, às vezes, o que a gente diz que ela alucina, ela inventa, sim, algumas coisas, porque ela quer te fazer feliz. Ela quer te dar uma resposta. Então, ela vai evitar o máximo possível dizer não sei, porque ela não pode não saber. Então, qualquer coisa ela inventa. Então, sempre no final, colocar não inventar nenhuma resposta, porque senão ela pode inventar um voo que eu não tinha, né? Que eu ainda não programei ou algo do gênero. Isso é bem importante. Bom, como é que a gente pode tombar isso para dentro de uma empresa, por exemplo? Eu posso ter um assistente onde eu coloque todo o código de conduta lá dentro da empresa. Então, ao invés de todo mundo... Código de conduta, como é que funcionam os benefícios, como é que é para poder buscar umas férias, pedir férias, como é que é... Todos esses tipos de informações que a gente tem numa intranet, que a gente tem num PDF que tem que baixar e a pessoa vai perder lá 10 minutos, 15 minutos, meia hora para buscar, eu coloco ali dentro. E aí, o que acontece? Os próprios colaboradores podem ir lá acessar o assistente e perguntar. Linguagem natural, que é a grande diferença, né? Eu acho que é bem importante a gente dizer o porquê da inteligência artificial agora. A inteligência artificial sempre existiu. O Uber é pura inteligência artificial. Se a gente entrar no carro, se eu chamar um Uber, entrar no carro, não der oi para o motorista, e o motorista me levar, eu não der tchau para o motorista, eu sair, eu não tive nenhuma experiência com humano, eu só tive com inteligência artificial. Então, a gente sempre teve isso. Qual que está sendo a diferença? Agora eu posso interagir com ela em linguagem natural, porque antes, para eu interagir com ela, eu precisava saber programar. Fazer o código. Fazer código. Agora não, agora é o contrário. E até, só me permite aí, daqui a pouco eu vou perder o raciocínio, tá? Mas a gente está... dentro da área de treinamentos em inteligência artificial, a área que a gente mais tem dificuldades para treinar são os desenvolvedores. Por quê? Porque eles foram treinados a vida inteira para falar a língua da máquina. E agora a máquina... Agora ele vai ter que falar a linguagem natural com a máquina. Com os copilotos, né? Que é o que a gente trabalha hoje. Então, ele buga, o próprio desenvolvedor buga. Porque ele diz assim, como assim eu posso pedir para ela resolva isso? Como assim eu posso dizer para ela, busque aqui onde está o erro? Como eu posso dizer para ela, desenvolva um código que faça isso em tal linguagem para mim? É uma mudança fundamental muito grande para eles. Tá? Então, por isso que tem essa... Agora eu já vou... Vai saber que eu ia me perder. Então, só voltando nisso, né? Então, eu posso pegar todos esses documentos que eu tenho, que são consultáveis, por exemplo, eu coloco no assistente e, ao invés de me ligarem do RH e ficar perguntando para o RH as coisas, ele já pode consultar ali. E não é o consultar de ter que abrir o documento tal para olhar o lugar tal onde está a informação. Eu perguntar. Perguntar e ter resposta. Isso, exato. Então, em linguagem... Né? Como eu falaria com a pessoa do RH. Eu tenho um amigo, inclusive já gravei 2 podcasts com ele, o Igor Furniel. Ele criou um negócio que chama Engenheiro da Obra, específico para quem é do setor de construção. Né? Então, imagina o seguinte, numa obra chega material toda hora, não chega material toda hora? Então, chega uma nota fiscal lá com 20 sacos de cimento, chega 40 blocos, chega 2 latas de tinta, e tudo isso tem um custo. Né? Então, o próprio mestre de obra, dentro da obra, quando chega o material, ele pode bater uma foto da nota fiscal, ou ele pode fazer um áudio, acabei de receber 20 latas de tinta, acabei de receber 20 sacos de cimento, ele pode mandar isso por áudio, ou ele pode bater uma foto da nota fiscal, assina a nota fiscal, bate uma foto da nota fiscal e pronto. Né? Olha só, a inteligência artificial, ele faz isso dentro do ChatGPT, dentro de um assistente, né? Beleza. E aí o empresário ele vai chegar e vai falar, olha, a minha obra tal, eu queria saber quanto que eu já gastei de material, quantos sacos de cimento já foi nessa obra? Automaticamente, ele tem a resposta. Ele tem a resposta. Automaticamente, ele tem a resposta. Olha, a quantidade... Quantos sacos de cimento eu tenho na obra e qual é a previsão de duração desse saco de cimento para eu planejar minha próxima compra? Vai falar, olha, você tem atualmente
né? Aqui pela nossa previsão, você tem... É lógico, se a empresa tiver os processos organizadinhos, toda vez que o cara pega o saco de cimento, ele dá baixa. Ele vai lá na inteligência artificial e fala, peguei 2 sacos de cimento. Né? Ele vai dando a baixa automática. E aí ele sabe o quanto ele está gastando por metro construído, ele sabe quanto saco de cimento foi utilizado. Enfim, ele consegue saber o custo da obra em tempo real e a evolução da obra em tempo real se ele fizer um assistente bem feito. Aí ele chamou o engenheiro da obra. Né? Facilita diversos processos burocráticos, porque antes você tinha que entrar no sistema e o cara na obra não tem sistema, né? O peão na obra, ele tem a condição hostil da obra, né? Exato. Não, mas ele vai lá no celular e fala, acabei de receber aqui, dá um print da nota, né? Do que ele recebeu, acabei de receber. Beleza, pegou 2 sacos de cimento, ele vai lá e põe. Peguei 2 sacos de cimento. Automaticamente, esse tipo de assistente muito bem criado, ele facilita toda a condução da obra. Então, é mais simples do que parece, né? Mas talvez as pessoas tenham uma dificuldade de olhar e falar, eu não tenho como usar isso dentro da obra. Né? A mesma coisa eu fico imaginando no campo, né? No campo não dá para fazer algo parecido? Nossa, muito, muito. Eu acho que falasse o principal. O que a gente precisa? Dado e processo. É dado e processo. Eu tenho bons dados, eu tenho os dados necessários para aquilo que eu preciso fazer. E eu tenho um processo desenhado para que isso aconteça da melhor forma possível? Tenho. Aí automatiza. A gente consegue usar a inteligência artificial para fazer isso. Né? Então, dentro do agro, isso a gente tem a própria rastreabilidade, é isso, né? A gente rastreia hoje tudo. A gente tem... E aí, sim, a gente pode... o agronegócio hoje no Brasil, principalmente, é uma das áreas que mais tem tecnologia embarcada. Tem toda a parte de geolocalização nos tratores, tem toda a parte de sensores nos campos, tem toda a parte de rastreamento por blockchain, saber exatamente... se eu estou tomando um leite, eu sei exatamente de qual fazenda que veio e, dependendo do que for, de qual vaca veio aquele leite. A gente tem como fazer esse tipo de rastreabilidade usando também automações e usando a inteligência artificial, nesse caso, de uma forma mais robusta. Né? Então, eu acho que isso que é o bacana. Existe essa curva de aprendizagem. Por isso que começar pequeno e começar de baixo, no dia a dia... Construindo bloquinho por bloquinho, né? Por bloquinho, modelo mental. A gente vai para dar segurança até para as próprias pessoas. Eu acho que é bem importante isso, né? Para as pessoas começarem a acreditar. Isso que você falou é importante. Desculpa te interromper. Imagina. Mas o importante da gente ter segurança é o seguinte. Porque quando a gente olha, parece um monstro tão difícil e a gente cria uma barreira cognitiva e uma barreira emocional. O que quer dizer barreira cognitiva? Eu não entendo sobre isso. O que é uma barreira emocional? Eu não sou capaz de fazer isso. E tudo que a gente precisa, que o comandante que está ouvindo aqui entenda, é que, não é tão difícil assim. Então, cognitivamente, você consegue aprender e que você é capaz, sim, de fazer. É lógico que você não vai começar utilizando integrações totalmente complicadas. Mas você é igual aprender, escreve o A, B, C, D, E, depois você pega e escreve o B, A, BA, né? Igual você faz isso, você vai construindo os bloquinhos. E você construindo esses bloquinhos, você vai evoluindo. Tem a curva de aprendizagem. Para o empresário, o que é olhar e falar assim, cara, agora eu entendi, Marcelo. Tirou o misticismo da minha cabeça, eu entendi. Aí vem essa pergunta, por onde eu começo, né? Por onde eu começo, ou qual curso eu faço, não faço curso nenhum, eu vou tentando sozinho, né? Faço isso de maneira autodidata. Qual que é a tua sugestão? Então, o que tem funcionado? Não tem receita de bolo. Né? Eu acho que a gente está num momento bem singular, que é a primeira vez que os gestores das empresas entenderam a tecnologia e estão colocando essa solicitação para a empresa. O movimento que eu tinha até então, pela minha experiência, era justamente o contrário. Existiam as tecnologias e a gente tinha que convencer os gestores. Os gestores compraram a ideia. Os gestores já viram que é importante, já viram que é necessário, viram que dá resultado rápido, já viram que não tem volta, não tem como negar, não tem como... então, assim, como tirar proveito o mais rápido possível de tudo isso. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Uma empresa funcionou muito bem da seguinte forma, tá? Cada área se juntou e viram um processo que poderia usar como assistente. Como esse exemplo do RH que a gente deu, tá? O RH disse, eu fico perdendo muito tempo aqui respondendo essas dúvidas que já estão lá. Por que eles não olham? Eles me ligam, não precisa.
Então, eu perco muito tempo com isso. Vamos resolver isso com a inteligência artificial? Vamos. Juntar todo mundo para criar juntos os seus assistentes. Aí se tem alguém da TI que sabe fazer, vem ajudar. Alguém ali que sabe fazer, ajuda. Não sabe, pergunta para os próprios assistentes como faz. Buscar um treinamento externo. Vamos nivelar todo mundo aprender. A empresa inteira, né, vai aprender a fazer assistentes e agentes. Diferenças. Assistentes, gente. Assistentes, eles são muito mais voltados para consultas e eles trabalham com imagem, vídeo, som. Eles conseguem trabalhar com essas informações. Eles podem produzir uma imagem, sim, eles podem produzir, mas eles não fazem para a gente. O agente, ele faz para a gente. E é bem importante aqui, não é pela gente, é para a gente. Né? E eu acho que está tendo aí um boom bem grande, né, dizendo que a inteligência artificial está emburrecendo as pessoas, né, porque ela faz pela gente. Se ela fizer pela gente, quer dizer que o meu trabalho é descartável. Se ela consegue fazer o que eu faço, a minha função, literalmente, não é necessária. Se ela faz para mim, ela vai potencializar o meu trabalho. Ela vai fazer com que o meu trabalho, aquela listinha que tu fez ali, vai ter mais qualidade, vou fazer eu entregar mais rápido, eu vou conseguir entregar com maior robustez tudo que eu faço. Se eu pegar a minha inteligência natural e pegar a inteligência artificial, eu tenho uma inteligência aumentada. A inteligência artificial sempre vai potencializar quem nós somos. Então, se nós somos alguém que é repetidor, se eu sou alguém que só faço aquele trabalho e só sei fazer isso aqui, preenche, entrega, vai potencializar isso e vai mostrar isso. Né? Agora, esse preenche, entrega, eu só tenho que fazer porque é muita coisa, eu não consigo, eu automatizo isso aqui para poder fazer coisas mais com maior valor agregado para a empresa. Então, tem várias formas. Então, tem pessoas que já sabem que já vamos fazer. Vamos fazer junto todo mundo, seu assistente. Um assistente para essa área de RH. Agora, deu certo? Deu. Conseguimos fazer isso? Cada um agora vai ter, no próximo mês, que fazer um assistente para a sua função. Mapeie dentro da sua função, aí vai fazer sozinho esse assistente. Daqui a um mês a gente se reúne e vamos todo mundo mostrar os resultados que estão tendo. Importante métricas de antes e depois. Bem importante. Como é hoje, quanto tempo demora, ou qual é a qualidade, qual o custo, exatamente. O antes, e aí para poder medir depois. Realmente deu certo? Realmente melhorou? Quanto melhorou? Né? Porque são horas, gente. Aí a gente começa a fazer aqueles cálculos, né? Isso aqui me reduziu 2 horas por semana. 2 horas por semana, vezes 4 no mês, vezes 12, deu tantas horas. O meu custo por hora é tanto, quanto deu de resultado para a empresa. Fora que essas 2 horas por dia, por semana aí, que eu não vou mais fazer aquilo, eu posso estar produzindo para outra coisa. Então, eu ganho sempre de várias formas. Então, todo mundo fez os seus assistentes. Ok, vamos pensar agora, então, como fazer um agente para a nossa área. O agente vai fazer para nós. Então, vai ser, por exemplo, Nossa, agora me fugiu meus exemplos de agentes. Um agente que vá buscar em vários... Esses dias, vou te dar um exemplo. E aqui eu queria entender se é inteligência artificial ou se é RPA. Ah, tá. Importante. Eu queria entender se é inteligência artificial, se é RPA ou se são os dois. Tá? Vou dar um exemplo prático. Estava conversando dentro do espaço que a gente tem, o nosso centro de treinamento, ali é um complexo empresarial que tem várias salas e os donos do complexo empresarial têm vários complexos empresariais e tem vários imóveis espalhados aí por Santa Catarina e pelo Rio Grande do Sul. Né? E aí eu estava conversando com ela e ela falou assim para mim: Marcelo, começa a chegar agora, a gente começa a ter uma demanda de trabalho gigantesca. Eu falei: me fala mais sobre essa demanda de trabalho. Porque eu estava pedindo uma outra coisa que não tinha nada a ver, mas ela pegou e me falou isso, eu curioso, né? É bom ser curioso, né? Às vezes é bom ser curioso, né? Então, é uma das três principais, vamos botar assim, skills que a gente precisa: curiosidade, criatividade e raciocínio lógico. Curiosidade, criatividade e raciocínio lógico. Curiosidade, criatividade, nota aí. Curiosidade, criatividade... E raciocínio lógico. Eu preciso ser curioso, aí entendi o negócio, preciso ser criativo para construir aquilo, e o como, raciocínio lógico para conseguir realmente fazer aquilo da... Aí, ó o lance da inovação, né? Ó o lance da inovação. Aí eu falei: tá, me conta mais. Ela falou: Marcelo, é assim, ó. A gente, por exemplo, aqui nesse complexo, eu tenho um locatário que ele tem 40 salas nessas que a gente... Quando fez o plano do imóvel, são 40 salas, mas
é uma sala só. Na prática, não tem parede, é uma sala só. Mas cada sala dentro do projeto na prefeitura tem uma matrícula, tem uma inscrição, tem um IPTU, tem um TCRS, né? E eu preciso levantar de sala por sala todos os IPTUs, todos os taxas de não sei o quê, todos os números de matrícula, para poder cobrar isso e, enfim, não pagar atrasado, pagar com desconto e fazer não sei o quê. E é um trabalho manual. E a gente tem aqui, sofre pra caramba para fazer isso, para o time inteiro, para a empresa inteira. Às vezes eu, que não tenho nada a ver com essa área, eu tenho que ir lá, entrar no site, imprimir o negócio e fazer isso daí. E eu olhei para ela e falei, por que você não usa um RPA, né? Ela falou, o que é um RPA? Poxa, se é um trabalho que eu preciso entrar num site para buscar essa informação, para poder separar, então você usa um RPA. Isso. Você usa um RPA. O que é um RPA, para quem está ouvindo? Chama Robotic Process Automation. É um processo automatizado com robô, né? E aí você usa, ele vai, pega todas as informações, você joga uma planilha de Excel, com base na planilha de Excel, enfim, com os números de matrícula e sabendo qual que é o procedimento que está desenhado, ele vai lá e faz isso e em 20 minutos você vai ter de todos os seus imóveis aquilo que você precisa, em vez de você gastar um mês inteiro, parar teu time, envolver tua equipe para fazer isso, você aperta um botão e faz. RPA. Aonde a inteligência artificial entraria nisso? Se ela usasse isso para colocar um penso em cima. Análise em cima disso. Por exemplo, fazer toda uma análise, juntar isso com vários outros lugares e fazer uma análise de IPTU em todos esses... uma cooperativa dentre todos esses IPTUs, e quando vem alguém querendo alugar uma sala, eu consigo entender qual é, pelo tipo de empresa que está em cada um desses lugares, o melhor lugar para ele ter um networking melhor, para ele ter uma vantagem competitiva melhor, para ele ter um ecossistema melhor para trabalhar. Estou inventando em cima da tua ideia. Isso é o agente. O agente vai pegar outros dados externos, de vários outros, inclusive da própria internet, inclusive de tudo isso, e ele vai conseguir fazer esse penso e te dar. Olha, o Marcelo está querendo alugar uma sala para o escritório de contabilidade dele, e esse aqui vai ser o melhor lugar para ele colocar. Por quê? Porque aqui tem empresários que vão poder ser clientes dele, aqui tem umas empresas, tem assessorias jurídicas também, que pode ser parceiro dele, aqui... Então, entendeu? ele não é só a função repetitiva, Isso. ele deixa eu pensar no contexto como um todo, analisar esses dados e entregar uma resposta de esse é o melhor lugar para ele estar. Exato, exato. Ele vai entregar para ti, dependendo da tua instrução. Se quiser que ele faça só esse processo, ele vai fazer. Não é um problema para ele fazer isso, tá? Mas, por exemplo, assim, se eu criasse... eu trabalhei no Sebrae há muito tempo. Então, assim, se eu criasse isso para... E o Sebrae tem acesso, por exemplo, a todas as novos CNPJs. Todo mês ter esse novo CNPJ, você tem acesso a esses dados desses novos CNPJs. Ele poderia criar, por exemplo, um agente que entraria em contato com esses novos empresários via WhatsApp, só que de acordo com a sua especificidade. É do varejo, é de digital, é de tal. E fazendo esse approach. Olá, eu sou do Sebrae. Você sabia que você tem essas responsabilidades? Você já fez tal coisa? Precisa de ajuda? Mas focado para ele, consigo começar a personalizar isso. Não vai ser uma coisa assim que eu tenho isso aqui, vou mandar a mesma mensagem para todo mundo. Não, ele vai analisar quem é essa pessoa, da onde ela é. Ele pode falar com tons diferentes, manezinho, sotaque manezinho, pessoal do Oeste, sotaque do Oeste. Então, ele consegue fazer esse tipo de coisa, o agente. Então, nesse tipo de... Eu acho que agora fica mais claro, né? Sim, então, eu começo com o assistente e vou para o agente. E vai para o agente. Aí tem os agentes que a gente chama de agente autônomo, né? Ele vai fazer isso automaticamente. Ele não vai ficar pedindo para a gente. E ele consegue fazer isso de forma massiva. Aí a coisa começa a jogar um jogo maior. Depois tem como ampliar isso, tá? Para a empresa como um todo, criar daí data lakes, fazer todo o mapeamento da empresa como um todo, para que tudo isso converse. Aí já começa a ficar mais complexo para tornar a empresa AI-driven. E tá tudo bem. Começar, né? A pergunta foi essa, né? Como é que eu começo? Começar pequeno mesmo. A única coisa que realmente eu bato na tecla é a questão da segurança, né? O que colocar, como colocar para se blindar disso em termos de jogar. Então, mas aí tem como, né? A gente tem
IAs que se comprometem, né, a manter as nossas informações ali dentro, mesmo buscando informações externas, elas enriquecem as nossas informações, mas elas não jogam de volta essas informações. Aí, ok, tem como fazer isso. Então, essa só é o meu cuidado. Fora isso, criatividade, né, gente? Criatividade aí, porque todos os dias começa aí. Olha quanta coisa a gente criou aqui que não existia. Do nada. E pegou uma ideia. Conversando. Um RPA ali que já vira outra coisa gigantesca. E já podia ser um negócio isso. Eu podia criar um novo negócio disso. Não, né? eu já... Enfim, já conversei com o meu sócio, já marcamos até uma reunião. Porque o que acontece? A gente, na nossa outra empresa, que é despachante, a gente tem muitos processos repetitivos. Então, toda hora eu tenho que entrar num site de um Detran para levantar um débito, toda hora eu tenho que entrar num site de alguma coisa para levantar alguma informação. Então, a gente aprendeu a fazer isso. E quando ela me falou isso, eu falei, nossa, você vai parar todo o time para fazer isso daí, vai fazer um mutirão de pessoas para fazer isso daí, né? Você gasta pouco tempo para desenvolver o... Lógico, robô quebra, né? A gente fala que o robô quebra, porque o site muda, o campo muda, o CAPTCHA muda, essas coisas daí. Mas é justo, né? Então, eu falo, pô, isso daí que você está fazendo aos milhares e que você fica 2 meses trabalhando com antecedência para evitar qualquer tipo de problema com isso daí, você vai fazer em 20 minutos. E evita erro humano também, né? Acho que Evita o esquecimento, né? Ele não esquece, né? sabe, assim, a pessoa que era para ter feito não fez, ficou doente e tal. Não, parou, às vezes você está ali na lista, você vai... ele. eu pego uma lista com 100, eu estou no número 35, toco o telefone, eu toco o telefone. Quando eu volto, aí eu volto, eu pego o número 37. Pulei o 36, sabe? Acontece, é coisa Erro do dia a humano. dia, né? Erro humano. É coisa do dia a dia, então a gente faz. Ô Lu, me diz uma coisa, eu vou querer... Se eu tivesse que dar um passo a passo aqui, você começou a falar, eu fui anotando uns passos aqui, depois a conversa foi indo e ela vai fluindo, né? Mas a gente tinha colocado ali como passo, né? Primeira coisa, criar fluxos. Chegar lá no teu time, mapear processo, depois identificar qual é o gargalo, atuar em cima do gargalo. Qual que é o meu gargalo? Atuar em cima do gargalo. Depois você falou, pô, vamos pensar enxuto? Vamos fazer a pergunta, né? Como que eu posso fazer o mínimo possível, da melhor maneira possível, da melhor forma possível, com o menor custo possível? Qual que seriam os próximos passos para a pessoa fazer uma adoção da tecnologia? Porque primeiro eu vou ali para o que está acontecendo sem tecnologia. Só como um observador, entender onde está o gargalo, como eu posso melhorar. Se eu tivesse que falar isso, eu não sei quantos passos. Como você daria ali uma cartilha? A primeira coisa é ver se precisa de alguma tecnologia, porque às vezes é só refazer o processo. Né? Às vezes é só o próprio processo, a gente já consegue ajustar com a tecnologia que a gente tem. Então, mapear o processo, olhar... Mapear o processo, ajustar o processo, enxugar o processo, ok. Identificar o gargalo, segundo passo. Terceiro passo é como eu faço mais com menos. Exato. A tecnologia ela só vai entrar, uma nova... Porque se já está fazendo, já está funcionando. Certo? Então, ou ok. Não. Né? Ou não. Né? De alguma forma, está saindo lá, né? Então, já melhorou aqui. A tecnologia ela vai entrar, uma nova tecnologia ela vai entrar quando a atual não está mais dando conta. Ou quando eu tenho oportunidades. Né? Eu vejo que se eu colocar uma outra tecnologia para aquele processo, ou para... Né, geralmente, quando é processo, a gente coloca de forma organizacional. Né? Eu sou meio contra assim, eu botar uma tecnologia para processo de uma área, outra para outra área, com algumas exceções, como, por exemplo, a própria produção, que aí são tecnologias específicas, mas, assim, de forma organizacional, buscar usar a tecnologia mais adequada. O que eu vejo? Que as empresas, geralmente, elas são o Google ou a Microsoft. Né? Então, usar muito bem usado o que já tem ali dentro já é uma grande coisa. A gente usa muito pouco o que a própria ferramenta que a gente já paga nos proporciona. Né? A própria inteligência artificial, Gemini, o Copilot também, tudo isso. Eu acho que a gente usa muito pouco. É buscar dentro daquilo que eu já tenho o que pode me auxiliar para né, para essa minha demanda que eu estou tendo agora. A primeira coisa é essa. Ela atende, ou atende por curto prazo, ou ela não dá conta. Quando ela não dá conta, é que eu vou buscar outras frentes. Porque, gente, né, a gente já está pagando. Vamos aumentar o ROI aí, né, do que a gente tem dentro da própria casa. E todas essas duas empresas, elas têm hoje soluções ponta a ponta. Não tem nada que elas não façam. O que pode acontecer é ela não me atender com o que ela faz, mas que ela faz, ela faz. Então, será que
será que a minha demanda é tão específica assim que eu preciso contratar alguma coisa muito... Às vezes a gente está procurando fora o que já tem dentro de casa e a gente não utilizou, né? Já está pagando. Eu me lembro que quando eu comecei, a primeira vez que eu fui contratar um sistema, enfim, pensa que é um escritório despachante, né? Eu fui contratar um sistema, a impressão que eu tinha é que eu tinha uma Ferrari e andava de fusquinha, sabe? Quando eu ia ver, o sistema tinha tanta coisa, mas eu usava 10% do que o sistema tinha, eu não explorava o que o sistema podia me fornecer. E eu acredito que isso deve ser verdade ainda hoje na maioria das empresas, né? E nessa questão de enxugar, isso começa a acontecer também. A gente começa a ver, assim, por exemplo, teve uma empresa que ela mapeou o processo, ela tinha todo um software de jurídico, todo software jurídico, que eles usavam só a parte de contratos do software jurídico, mas era uma Ferrari. E eles usavam o Fusquinha ali dentro. A pergunta foi, o que é esse processo aqui de contratos? Ah, isso. A gente não consegue trazer para dentro e montar a gente aqui interno esse processo? E diminuir esse custo gigantesco com essa ferramenta? E foi feito isso em 2 meses. É bacana, né? Porque a gente já tinha ele pronto, como funcionava, né? Desse software. A gente tombou para cá, fez melhorias, até inclusive, que nos atendia melhor. Enxugou isso, criou paralelamente aqui, desligou aqui e continuou funcionando aqui, normal, tudo funcionando. É esse o pensar simples, né? A simplicidade é o máximo grau de sofisticação. É exatamente isso. O pensar simples é difícil. Posso contar uma história? Pode, eu adoro história. No curso do MIT, tinha pessoas do mundo inteiro. E aí tinha uma pessoa, o Rex, que estava com o crachazinho, NASA. E aquela questão de a gente querer perguntar se a pessoa é astronauta, né? Trabalha na NASA. Só que aí a gente começa a pensar também, poxa, a NASA deve ter o quê? Uns 10 mil funcionários, 10 mil funcionários, uns 300 deve ser, no máximo, astronauta. E os outros são astronautas frustrados, que não conseguiram ser astronautas. Ou engenheiros, ou Isso, enfim, físicos, matemáticos, né? Exato. Então, não vamos perguntar. Mas chegou um momento que, sim, ele era astronauta da NASA. E aí, nesse curso do Business Dynamics que a gente fez, tem uma hora que a gente tem que fazer simulações para que a gente consiga deixar uma companhia aérea, tendo lucro durante 7 anos. E monta-se as equipes. Vice-presidente da New Balance, o pessoal da FBI, o pessoal da Microsoft, uma galera lá. E junta as equipes, cada um tentando resolver, usando simulações para resolver essa questão. E esse curso, John Sterman, dá 20 anos já lá no MIT, tá? Inclusive, ele ainda existe, esse curso lá de tão, né? E aí... É porque o fundamento, ele não tem prazo de validade. Exatamente. E, na verdade, vou te dizer, com a inteligência artificial está mais vivo do que nunca isso. E aí, o que acontece? Todas as equipes resolveram, quer dizer, algumas equipes não conseguiram resolver, algumas equipes, tipo a minha, a gente resolveu, mas a empresa dava lucro durante 7 anos e ela quebrava no 8º ano. Mas atendemos ao que o professor pediu, certo? Tudo certo, a demanda foi atendida. E quando veio a equipe do Rex, e o Rex ele veio na parede e começou a desenhar como eles resolveu. E a sala muda e o professor muda. E era muito simples como ele resolveu e funcionava de uma forma maravilhosa. E ninguém conseguia nem falar, porque era de uma forma... Aí o professor olhou e falou assim, eu dou esse curso há 20 anos, nunca ninguém resolveu assim. E eu nunca pensei em resolver assim. E era extremamente simples. E aí aí o Rex falou, sim, é que a gente é treinado na NASA a pensar sempre no mais simples. Por quê? Quando eu estou lá no espaço, eu não posso chamar uma peça, eu tenho que resolver meu problema por mim. E como? Da forma mais simples possível. Modelo mental de novo. Mas para isso acontecer, a gente precisa de muita referência. Acho que repertório, referência. Lembra do T? A formação em T? É isso. Lifelong learning. Né? Se todo mundo acha assim, eu quero, né, eu vou parar de estudar. Vou terminar essa pós-graduação, eu vou parar de estudar. Meu amigo, não vai parar de estudar. Eu ouvi isso. Eu me formei em 94. Eu fiz administração de empresas. E o meu professor de marketing, em 94, eu tive uma grade de marketing muito forte. E o professor de marketing, ele falou, no primeiro dia de aula, ele pegou e falou assim, poxa, eu comecei a estudar e aí eu estava terminei na época chamava primário e ginásio, né? Aí ele terminou o ginásio, ele falou, nossa, agora eu tenho só o colegial. Aí eu terminei o colegial e falou, putz, agora só a faculdade acaba. Aí eu terminei a faculdade e falei, pô, agora é só a pós-graduação e resolveu, não vou precisar mais estudar. E aí depois veio o mestrado, veio o doutorado, eu falei, bom, agora doutorado eu não preciso mais estudar, né? Como eu estava enganado. Em 94, meu professor, como eu estava enganado, eu tenho que estudar todo dia. Sempre. Isso em 1994.
né? Enfim, eu tenho mais tempo de vida de 94 para cá do que de quando eu nasci até 94, porque eu tinha 21 anos naquela época, né? E você vê, parece um conceito novo, né? O lifelong learning, né? O aprendizado ao longo da vida. Não, ele é um conceito antigo, né? Que agora estão colocando luz sobre ele, né? E as pessoas estão no modelo mental de que, opa, não dá para parar, né? Lembra da tua pergunta sobre a questão de educação? Gente, o que eu faço hoje? Hoje eu consigo mesclar as duas coisas. Eu preciso estudar para dar aula. O que eu estudo, eu aplico. O que eu aplico, eu levo para os meus alunos como casos práticos, que vêm com mais demandas, que eu estudo mais. Então, eu consegui criar esse ciclo sem precisar sofrer. Em De aprendizagem ativa. De aprendizagem ativa o tempo inteiro, como sendo parte desse fluxo de carreira. Né? E eu acho que isso é bem interessante. Né? A gente consegue usar o nosso cérebro 80% fazendo alguma coisa. Só que 95% ensinando alguém. Por isso que, quando a gente fala de compartilha as ideias, né? Aquele trabalho ali, né? É o que eu faço aqui, de processo. Né? Compartilha. Quanto mais compartilhar, mais a gente cresce. A gente mesmo, a gente não precisa se preocupar com os outros, a gente pode se preocupar com a gente mesmo, porque a gente vai crescendo, porque a gente faz o nosso cérebro fazer conexões diferentes, coisas que a gente não tinha pensado. Olha quanta coisa diferente a gente criou aqui, sem nenhum esforço, sem precisar perguntar para o ChatGPT. A gente tá sem celular na mão. E olha que interessante o modelo mental, né? Eu vou só passar sobre isso e depois a gente vai para o encerramento do podcast. Mas no modelo mental, outro dia saiu um vídeo na internet ali, ele viralizou. Eu ia fazer um react desse vídeo, eu acabei não fazendo. Né? O que é o react do vídeo, né? Você vê um vídeo que tem alguma coisa que gerou algum tipo de polêmica e você comenta aquele vídeo de polêmica, enfim, dá engajamento, não sei o quê. Mas o mais importante é que eu dou a minha opinião sobre isso. Então tinha um vídeo lá de uma mulher que foi demitida no emprego. E ela fez um vídeo lá revoltada. Por que ela foi demitida? Porque ela sabia fazer uma habilidade, ela tinha uma habilidade de fazer um negócio. E aí o líder dela, que eu não sei se era o dono da empresa ou não, o líder dela pediu para ela ensinar isso para os outros funcionários. E ela ficou indignada. Eu não sou paga para ensinar os outros funcionários. E aí ela não quis ensinar e foi mandada embora e ela ficou revoltada. Ficou revoltada e fez um vídeo. O vídeo viralizou. E o mais engraçado é que tem um monte de gente que concorda com ela e vai ter um monte de gente que olha e fala assim, cara, qual mundo você está vivendo, né? Então, é uma questão de modelo mental. Então, eu sou de uma época em que falava assim, quando você tem uma ideia, não conta para ninguém que vão roubar a tua ideia. Sim. Né? E eu já vi isso acontecer. Sim, já vi também. Isso acontece. Eu já vi gente roubar a ideia. Mas, por outro lado, quanto mais você conta ideia, mais você desenvolve a ideia. Mais você aprende com a ideia que você tem. Né? Mais insights você tem para melhorar aquela ideia. Com certeza. E aí esses dias eu ouvi falar sobre virtudes. Eu tenho estudado muito filosofia, e filosofia a gente vai falar sobre virtudes. E ele fala que virtudes é o caminho do meio. Enfim, não vou cavar sobre isso, mas não é o extremo de não fale sua ideia com ninguém, mas também nem compartilhe tua ideia com todo mundo, porque podem roubar tua ideia, né? E aí, assim, poxa, eu como profissional, eu domino uma habilidade, não vou ensinar nada para ninguém para me sentir necessário, mas, por outro lado, né, eu não consigo evoluir na minha carreira porque eu não consigo ensinar ninguém a fazer aquilo que eu faço e eu não colaboro com as pessoas que estão na empresa. Mas aí eu vou ter um modelo mental, né? E é esse modelo mental, quem é de um lado do modelo mental, quem é do outro lado do modelo mental, para a internet isso dá engajamento para caramba, né? Mas, no fim das contas, a pessoa só tem a perder com isso, né? Na verdade, ela mesmo que ela não tivesse pedido demissão ou fosse Não, demitida... Ela foi demitida e ficou revoltada. Mesmo... ela mesma criou uma barreira para o próprio crescimento dela, né? Porque se ela só sabia fazer aquilo, e eu acho que aí é que está a questão. Ela sabia fazer muito bem uma coisa. Lembra do modelo T? Ela estava só com uma perninha. Se ela ensinasse para os outros, ela não seria mais relevante para a empresa. Ela mesma via que ela era limitada. Ela não fazia mesmo mais sentido para aquela empresa, porque ela só sabia fazer aquilo. Ao invés de ela levar aquilo como reconhecimento, poxa, o que eu sei fazer é tão bacana que eu posso ensinar os demais. E para a pessoa poder crescer na empresa, ela tem que criar sucessores, né? Eu acho que o ponto não era nem esse. Eu acho que era um ponto de... eu não sou paga para ensinar para os outros. Era Mas é que uma mentalidade... acho que daí mostraria...
a limitação dela, porque ela não sabia fazer nada mais do que aquilo, não sei. É difícil julgar, É né? difícil Porque eu julgar. falo assim, tá faltando todo o contexto da história, né? Isso. A gente tem só um corte aqui. Um corte é um corte, eu preciso entender todo um contexto. Mas a indignação dela era, eu não sou Não pago sou para paga ensinar em pessoas. Essa era a indignação É. dela, né? Mas enfim, né? São pessoas, né? Por isso que eu falo, ó, tecnologia, pessoas e processos, não dá para tirar as pessoas da equação, né? Quando a gente começou aqui falando, eu falei, tem que vencer as resistências, né? Por quê? Porque tem pessoas que vão ter essa resistência. Ah, eu não sou pago para dar ideia na empresa. Eu não sou pago para isso. Então, as pessoas trazem isso dentro, né? Não dá para tirar o fator humano da equação. Por isso a importância da liderança, por isso a importância da clareza, por isso a importância de várias coisas quando liga o aspecto humano. Ô, Lu, a gente tem aqui um ritual, quando a gente vai encerrar, e eu juro para você que eu adoraria ficar aqui mais umas 2 horas conversando sobre diversos temas, né? Mas a gente tem um ritual. O ritual nosso é qual o comando? O que é o comando? Em vez de falar insight, como eu chamo o dono da empresa de comandante, de onde vem comandante? Aqui, ou o empresário está comandando a empresa dele, dando direcionamento, levando a empresa dele para onde ele quer, ou ele está sendo comandado para a empresa, trabalhando de forma reativa, apagando incêndio toda hora apagando incêndio, ou, né, tomando o analgésico para dor, ao invés de entender qual que é o problema que está gerando a dor, né? Então, ou você comanda a sua empresa comanda você. Em vez de falar qual é o insight, qual é a sacada, eu prefiro falar qual é o comando, né? Qual que é o comando que você deixa. Então, eu vou falar para você pensar num comando para deixar para quem está assistindo a gente e depois eu quero que você fale como que as pessoas te acham. Eu vou falar os comandos que eu anotei, tá? Um comando que eu anotei durante a nossa conversa foi tornar o negócio à prova de futuro. É uma boa reflexão. Como eu torno o meu negócio à prova de futuro? Por quê? Porque o futuro pode destruir meu negócio, então eu tenho que pensar sobre isso. E um outro comando que eu coloquei aqui foi 3 habilidades, empresário. 3 habilidades, né? Ela chamou de upskilling, mas são 3 habilidades ou competências que você precisa desenvolver para ser um empresário muito mais eficiente, né? Curiosidade, criatividade e raciocínio lógico. Esses foram os meus comandos, né? Se você tivesse... Tem outros, né? Olha quanta coisa eu anotei aqui. Se você tivesse que deixar um comando, qual comando você deixaria para quem está ouvindo a gente aqui? Conexões. Conexões. Conexões entre... buscar essa conexão entre as áreas da sua empresa, buscar conexões com outros empresários, buscar conexões com as novas gerações. Entender... esse conectar, sair da sua sala, sair do seu campinho, sair dessa zona de conforto, conhecer, não ficar sempre só aonde a gente tem reforço sobre o que eu já sei. Buscar o que eu não sei. Acho que, concordando ou não, buscar essas conexões. Acho que conexões é a grande palavra aí do... Que legal. Lu, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quem quiser encontrar você, achar você, como que te acha? Qual que é a melhor maneira? innovationcenter.com.br é a nossa empresa que trabalha toda a parte de inteligência artificial, desde governança até implementação, até treinamentos, inclusive... e também a parte de inovação, tudo sobre inovação também, innovationcenter.com.br. Lá tem todos os nossos canais. E o meu nome completo aí no LinkedIn, né? Luciane Schwalbe, no meu LinkedIn. Schwalbe é difícil, tá? SCHWALBE. Isso aí. A gente vai deixar na descrição, fica tranquilo, vai estar na descrição. Aí, LinkedIn, redes sociais, tranquilo também. Estamos mega à disposição, né? A gente está trabalhando bastante, principalmente para democratizar e tirar esse receio todo que está acontecendo, porque a nossa visão é muito otimista sobre tudo. A gente sabe que tecnologia, tudo depende de como a gente a usa, né? E sim, vamos ter vários problemas, até um bom insight para novos negócios resolver problemas que a IA irá causar ainda, né? Então, assim, vai ter muito problema, mas assim, como utilizar a nosso favor, e é isso que a gente faz, essa visão otimista de que vai dar bom, a gente vai conseguir otimizar muito mais, a gente vai conseguir inovar muito mais através de todas as tecnologias que estão na nossa mão. Legal, que legal. Lu, eu queria agradecer,
Queria agradecer muito, foi muito legal o nosso papo aqui. Eu saí daqui com vários insights, até saí com uma ideia de um agente que eu vou fazer aqui. Ou vou pedir para fazer, porque eu não sei fazer, mas eu vou pedir para alguém fazer. Na hora me deu branco de agentes, agora aí, ó, já temos Eu saí com a ideia do agente aqui. A gente vai ficando por aqui. Comandante, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui qual que é o teu comando, qual que é o teu maior insight desse conteúdo. Encaminha ele para alguém da tua empresa, ou para o teu patrão, ou para o teu funcionário, ou para tua esposa, ou para o teu marido, enfim, encaminha para alguém, né, para a gente desmistificar de vez isso daí. E me comenta aqui, né, qual foi o comando que você pegou nesse insight, nesse episódio do podcast. A gente vai ficando por aqui. Valeu.